Hoje eu vou contar duas histórias que minha avó jurava serem verdadeiras. Histórias que ela viveu e viu com os próprios olhos no interior do Brasil nos anos 40. A primeira é sobre o homem do saco que existiu de verdade e levou 7 crianças, sem deixar rastro, entre 1943 e 1946. Minha avó viu ele pegar o último menino e enfiar dentro do saco. E a segunda é sobre a mula sem cabeça, que ela viu 3 vezes na vida. E na última vez, descobriu quem era a mulher amaldiçoada e testemunhou a transformação completa. 2 lendas do folclore brasileiro que não são lendas. São histórias reais que aconteceram com pessoas reais. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Minha avó sempre contava que o homem do saco não era só história para assustar a criança desobediente. Ele existiu de verdade no povoado onde ela cresceu, no interior de São Paulo, nos anos 40. E entre 1943 e 1946, 7 crianças sumiram sem deixar rastro. E todas elas tinham sido vistas pela última vez perto de um homem velho corcunda que carregava um saco de estopa nas costas. Ela dizia que conheceu pessoalmente 3 das famílias que perderam filhos e que viu com os próprios olhos a última criança que sumiu. Um menino de 8 anos chamado Pedrinho, que estava brincando na porta de casa num sábado de tarde e de repente não estava mais. E a mãe dele encontrou só o chinelo pequeno, largado na terra, e marcas de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Minha avó tinha 12 anos quando isso aconteceu e guardou o medo desse homem pelo resto da vida. E sempre que eu ou meus irmãos desobedecíamos, ela dizia que o homem do saco ainda andava por aí procurando criança levada. Mas deixa eu contar essa história direito, do jeito que ela sempre contava. Minha avó, Dona Aparecida, nasceu em 1931, num povoado pequeno chamado Barra do Turvo, no interior de São Paulo, bem perto da divisa com o Paraná. Era um lugar isolado no meio de fazendas e mata fechada, onde todo mundo se conhecia, e as crianças brincavam soltas na rua sem preocupação, porque nunca acontecia nada de ruim. Ela sempre começava a história falando que a vida lá era muito diferente daquela época. Não tinha televisão, não tinha telefone, mal tinha energia elétrica em algumas casas. As notícias demoravam dias para chegar de outras cidades e as pessoas viviam basicamente do que plantavam e criavam. Então, quando alguma coisa estranha acontecia, todo mundo ficava sabendo rápido, porque era assunto de missa, de feira, de conversa na venda. Em março de 1943, começou a primeira história estranha. Uma menina de 6 anos, chamada Terezinha, sumiu da porta da casa dela no meio da tarde, enquanto a mãe lavava roupa no tanque dos fundos. A mãe ouviu a menina brincando com boneca de pano na varanda e quando foi ver 5 minutos depois, a menina não estava mais lá. Só a boneca caída no chão e um rastro na terra, como se algo tivesse sido arrastado. O pai da menina e outros homens do povoado procuraram por 3 dias inteiros nas matas em volta, nos rios, nas fazendas vizinhas. Perguntaram para todo mundo se tinha visto alguma coisa, mas ninguém sabia de nada. A menina tinha simplesmente desaparecido, sem deixar rastro, e nunca mais foi encontrada. Minha avó lembrava que a mãe da Terezinha ficou louca de tanto chorar e procurar. Ela andava pelo povoado gritando o nome da filha e dizendo que sentia que a menina ainda estava viva em algum lugar precisando de ajuda. Mas com o tempo, as pessoas começaram a aceitar-se de que a menina devia ter se perdido na mata e sido atacada por algum bicho, onça, lobo. Essas coisas tinham na região naquela época. 6 meses depois, em setembro do mesmo ano, aconteceu de novo. Um menino de 7 anos, chamado João Batista, sumiu enquanto soltava pipa num terreno baldio perto da igreja. Ele estava brincando com outros 3 meninos que correram para pegar a pipa que tinha enroscado numa árvore. E quando voltaram, o João Batista não estava mais lá. Tinha sumido em menos de 2 minutos.
Dessa vez, as pessoas começaram a ficar realmente assustadas, porque 2 desaparecimentos de criança em 6 meses era demais para ser coincidência. E começaram os boatos de que tinha alguém roubando as crianças. Mas ninguém sabia quem seria, porque era um povoado pequeno, onde todo mundo se conhecia desde sempre. Foi depois do 3º desaparecimento, em fevereiro de 1944, que apareceu a primeira descrição do Homem do Saco. Uma menina de 9 anos, chamada Mariazinha, estava voltando da venda onde tinha ido comprar açúcar para a mãe dela. E no meio do caminho, ela viu um homem velho corcunda parado na beira da estrada, carregando um saco de estopa muito grande e pesado nas costas. Ela contou depois que o homem era muito feio e sujo. Tinha cabelo comprido todo embaraçado, barba suja cheia de nós, roupa velha rasgada e fedorenta, e que ele ficou olhando para ela com um sorriso estranho, mostrando os dentes todos podres e falando baixinho alguma coisa que ela não entendeu. A menina ficou com medo e saiu correndo. Quando chegou em casa, contou para a mãe que tinha visto um homem esquisito na estrada. E a mãe dela perguntou se ela conhecia o homem, se era alguém do povoado ou das fazendas vizinhas. E a menina disse que nunca tinha visto aquele homem antes na vida. 3 dias depois dessa história, uma menina de 5 anos chamada Rosinha sumiu do quintal da casa dela enquanto brincava de amarelinha sozinha. E dessa vez tinha uma testemunha que viu o que aconteceu. O vizinho do lado, que estava consertando a cerca, viu quando um homem velho corcunda com um saco nas costas se aproximou da menina. Conversou alguma coisa com ela, pegou ela no colo e saiu andando rápido em direção à mata. O vizinho gritou e saiu correndo atrás, mas o homem já tinha entrado na mata fechada e desaparecido. Ele chamou outros homens e foram procurar, mas não encontraram rastro nenhum. Era como se o homem tivesse sumido no ar, junto com a menina. A partir desse dia, o pânico tomou conta do povoado inteiro. As mães não deixavam mais as crianças brincarem sozinhas na rua. Todo mundo trancava as portas e janelas desde cedo. Os homens faziam ronda armados durante a noite, procurando o tal homem do saco. Mas ele nunca aparecia quando tinha gente adulta por perto, só quando as crianças estavam sozinhas ou distraídas. Minha avó contava que ela mesma viu o Homem do Saco 2 vezes. A primeira foi num domingo de manhã, quando ela estava indo para a missa com a mãe e as irmãs. Elas estavam andando pela estrada de terra, quando viram um homem velho corcunda parado embaixo de uma árvore bem longe. Ele tinha um saco grande nas costas e ficou parado ali olhando para elas sem se mexer até elas passarem. A mãe da minha avó reconheceu que era o homem que todo mundo estava procurando e mandou as filhas correrem. Quando elas olharam para trás, o homem tinha sumido e não tinha para onde ele correr tão rápido. Era como se tivesse desaparecido. A segunda vez que minha avó viu o homem foi a mais assustadora, e ela sempre ficava com os olhos cheios de lágrima quando contava essa parte. Foi num sábado de tarde de julho de 1946. Ela estava na porta de casa, conversando com a vizinha, quando viram o Pedrinho, um menino de 8 anos, filho do dono da venda, brincando de bolinha de gude sozinho, ali na frente. As duas estavam de olho no menino enquanto conversavam, porque já sabiam que não era seguro deixar criança sozinha. E de repente apareceu o homem velho corcunda com o saco nas costas vindo pela estrada. Ele se aproximou do Pedrinho e começou a conversar com o menino, mostrando alguma coisa dentro do saco. Minha avó e a vizinha gritaram para o menino sair de perto e começaram a correr na direção deles. Mas quando estavam a uns 20 metros de distância, viram o homem pegar o menino no colo, num movimento rápido, enfiar ele dentro do saco, jogar o saco nas costas e sair correndo numa velocidade impossível para um velho corcunda. Elas correram atrás gritando por ajuda, e vários homens saíram das casas com foices
enxadas, espingardas, e foram atrás do homem que tinha entrado na mata. Eles perseguiram ele por mais de 1 hora, seguindo o rastro das pegadas e do saco sendo arrastado no chão. Mas num determinado ponto, as pegadas simplesmente sumiam, como se o homem tivesse voado ou desaparecido no ar. Fizeram busca durante 1 semana inteira, com mais de 50 homens vasculhando cada pedaço da mata, cada gruta, cada buraco, cada rio, mas não encontraram nada, nem o menino, nem o homem, nem o saco, nada. A mãe do Pedrinho enlouqueceu de vez e passou o resto da vida gritando na rua que o diabo tinha levado o filho dela. E muita gente começou a acreditar nisso, porque não era possível um homem velho corcunda correr tão rápido e desaparecer sem deixar rastro, carregando um saco pesado com uma criança dentro. Depois do Pedrinho, mais nenhuma criança sumiu no povoado. O homem do saco nunca mais foi visto por lá. E com o tempo as pessoas foram esquecendo e a vida voltou ao normal. Mas minha avó nunca esqueceu e sempre dizia que aquele homem não era humano. Era alguma coisa pior, algum tipo de demônio ou criatura que se alimentava de criança. Ela guardou até morrer um recorte de jornal velho amarelado, de 1946, com a notícia sobre os desaparecimentos das 7 crianças e a descrição do suspeito, um homem velho corcunda não identificado que carregava um saco de estopa e que nunca foi encontrado pela polícia. Quando eu cresci e fui pesquisar sobre essa história, descobri que realmente aconteceram esses desaparecimentos no povoado de Barra do Turvo, entre 1943 e 1946. Tem registro oficial no cartório da cidade e nos arquivos da polícia da época. 7 crianças entre 5 e 9 anos de idade sumiram sem deixar rastro e nenhuma delas foi encontrada até hoje. E o mais perturbador é que em várias outras cidades do interior de São Paulo e Paraná, nessa mesma época, aconteceram desaparecimentos parecidos de crianças, sempre com a descrição de um homem velho corcunda com um saco, como se fosse a mesma pessoa ou a mesma criatura se movendo de região em região. Minha avó morreu em 2008 com 77 anos e até o último dia de vida dela jurava que o homem do saco era real, que ela viu com os próprios olhos ele levar o Pedrinho e que tinha certeza absoluta que ele não era humano, porque nenhum humano consegue desaparecer daquele jeito. E nenhum humano velho e corcunda consegue correr daquele jeito, carregando peso. E sempre que eu vejo notícia de criança desaparecida até hoje, eu lembro da história da minha avó. E fico pensando se o homem do saco ainda existe por aí, em algum lugar, procurando criança sozinha, para levar embora para o lugar de onde ele veio e que ninguém sabe onde é. Tá gostando dessas histórias que as avós contavam? Então compartilha com aquele amigo que também cresceu ouvindo lendas brasileiras e me diz nos comentários: você já viu algo inexplicável relacionado ao folclore? Mula sem cabeça? Lobisomem? Qualquer coisa? Conta aí. Segundo relato. Minha avó sempre contava que viu a mula sem cabeça pessoalmente 3 vezes na vida e que não era só lenda ou história inventada, era real e assustador. Uma égua preta enorme sem cabeça que soltava fogo pelo pescoço e galopava pelas estradas de terra nas noites de quinta para sexta-feira, procurando a mulher que tinha cometido o pecado de se relacionar com o padre. Ela dizia que a primeira vez que viu foi quando tinha 16 anos, voltando da novena da igreja. Ouviu o galope pesado vindo pela estrada atrás dela. E quando olhou para trás, viu aquela criatura enorme correndo na direção dela, com fogo saindo do pescoço decepado, iluminando a noite, e só conseguiu se salvar porque se jogou dentro de uma capela pequena que tinha na beira da estrada e ficou lá, rezando até o sol nascer.
A segunda vez foi anos depois, quando já era casada, e viu a mula de longe, atravessando o pasto da fazenda onde morava, soltando um relinchar horrível que não parecia som de animal. E a terceira vez foi na noite que ela descobriu o segredo da mula. Descobriu quem era a mulher que virava aquela criatura toda quinta-feira. Mas deixa eu contar essa história direito do começo, como minha avó sempre contava. Minha avó, Dona Benedita, nasceu e cresceu numa fazenda grande no interior de Minas Gerais, perto de uma cidade pequena chamada Oliveira. A fazenda ficava a uns 8 quilômetros da cidade e pertencia ao meu bisavô, que era fazendeiro de café e criava gado de leite. Tinha muita família morando e trabalhando ali. Devia ter umas 20 casas espalhadas pela propriedade. Ela sempre começava contando que naquele tempo todo, o mundo acreditava nas lendas do folclore brasileiro. Não era só história para criança. Era coisa que os adultos levavam a sério e respeitavam. Ninguém saía sozinho nas noites de quinta para sexta-feira. Ninguém passava perto de encruzilhada depois de meia-noite. Ninguém entrava na mata fechada sem benzer antes. A história da mula sem cabeça era uma das mais temidas, porque todo mundo conhecia alguém que tinha visto. E existiam várias mulheres suspeitas de serem a mula, em várias regiões diferentes. Sempre mulheres que tinham fama de terem se envolvido com padre. E naquela época isso era o pecado mais grave que uma mulher podia cometer. Minha avó contava que a primeira vez que ouviu falar da mula sem cabeça da região dela foi quando tinha uns 10 anos de idade. O caseiro da fazenda vizinha apareceu numa manhã de sexta-feira, todo machucado e assustado, dizendo que na noite anterior tinha visto uma égua preta enorme sem cabeça galopando pela estrada, que ela tinha perseguido ele por quase 2 quilômetros e que ele só conseguiu escapar se jogando num córrego e ficando debaixo d'água até a mula passar. Ele mostrou as marcas no corpo que pareciam queimaduras e pisadas de casco de cavalo. E jurou por tudo que era mais sagrado que aquilo não era animal normal. Era uma criatura do demônio e que o fogo que saía do pescoço dela queimava de verdade. E o relincho que ela soltava era o som mais assustador que ele já tinha ouvido na vida. A partir desse dia, todo mundo na região começou a tomar cuidado redobrado. Nas noites de quinta para sexta-feira, as pessoas evitavam sair de casa depois das 6 da tarde. E quem precisava viajar levava ramo de arruda benzida e figa de Guiné para se proteger. Minha avó passou 6 anos ouvindo histórias de outras pessoas que tinham visto a mula, mas ela mesma nunca tinha visto até aquela noite de agosto de 1947, quando ela tinha 16 anos. Era uma quinta-feira e ela tinha ido para a cidade de tarde, junto com a mãe e as irmãs, para fazer as compras da semana e participar da novena na igreja, que acontecia toda quinta às 7 da noite. A novena acabou lá para as 8h30 e elas começaram a voltar para a fazenda a pé, porque era assim que todo mundo fazia naquela época. Não tinha carro, não tinha ônibus. Era 8 quilômetros de caminhada por estrada de terra, no escuro, com só a luz da lua e das estrelas para iluminar. Elas estavam andando conversando quando a mãe da minha avó lembrou que tinha esquecido de comprar um remédio importante na farmácia e mandou minha avó voltar correndo buscar, porque a farmácia ia fechar às 9. As irmãs e a mãe continuariam andando devagar e ela alcançaria elas no caminho. Minha avó voltou correndo os 2 quilômetros até a cidade, comprou o remédio e saiu de novo pela estrada escura. Já passava das 9 da noite e ela estava sozinha. Começou a andar rápido porque sabia que quinta-feira à noite era perigoso, mas tentava não pensar muito nisso para não ficar com medo. Quando tinha andado uns 3 quilômetros e estava num trecho bem isolado da estrada, cercado de pasto dos 2 lados, sem casa nenhuma por perto, ela ouviu um barulho de galope pesado vindo de longe atrás dela.
Pensou que fosse algum fazendeiro voltando para casa a cavalo e não deu muita importância. Mas o galope foi ficando cada vez mais alto e mais rápido. E ela percebeu que estava se aproximando dela muito rápido. Olhou para trás e viu na escuridão iluminada só pela lua uma égua preta enorme galopando na direção dela. E quando a égua ficou mais perto, ela viu que não tinha cabeça. O pescoço terminava num toco decepado de onde saía fogo e fumaça, iluminando a estrada em volta com uma luz alaranjada e tremulante. Minha avó ficou paralisada de pavor por alguns segundos, vendo aquela criatura se aproximando cada vez mais rápido. O barulho dos cascos batendo na terra era ensurdecedor, e ela conseguia sentir o calor do fogo mesmo estando longe. E então, ela reagiu e saiu correndo com toda a força que tinha nas pernas, tentando se afastar daquela coisa. Mas não tinha como correr mais rápido que uma égua galopando. A mula sem cabeça estava cada vez mais perto, e minha avó podia ouvir um relinchar horrível que saía do pescoço decepado. Um som agudo e distorcido que não parecia vir de animal nenhum. Parecia grito de pessoa misturado com o som de algo muito antigo e maligno. Ela estava quase desistindo e aceitando que ia ser pega por aquela criatura, quando viu na beira da estrada uma capelinha pequena, dedicada a São Benedito, que os fazendeiros tinham construído ali anos atrás. Era tipo uma casinha minúscula, com apenas 1,5 metros de altura, onde as pessoas paravam para rezar e acender vela. Minha avó se jogou para dentro da capelinha num pulo desesperado e ficou encolhida lá dentro, rezando todas as orações que sabia. A mula sem cabeça parou do lado de fora e ficou dando voltas em volta da capela, relinchando e batendo os cascos no chão com força. O fogo do pescoço iluminava tudo em volta e o calor era tão forte que minha avó suava e tossia com a fumaça. A criatura ficou ali por horas, tentando entrar, mas não conseguia. Era como se tivesse uma barreira invisível, impedindo ela de chegar perto da porta da capela. E minha avó ficou lá dentro rezando e chorando até começar a clarear o dia, lá para as 5:30 da manhã de sexta-feira, quando o sol começou a nascer. No momento que os primeiros raios de sol bateram na estrada, a mula sem cabeça soltou um relinchar alto e desesperado e saiu galopando em disparada, sumindo na direção da mata. Minha avó esperou mais meia hora até ter certeza que tinha ido embora, e então saiu da capela e correu os 5 quilômetros que faltavam até chegar em casa. Quando chegou, a família toda estava desesperada procurando ela. A mãe e as irmãs tinham chegado em casa na noite anterior e esperado ela aparecer. Quando passou das 10 da noite e ela não chegou, o pai dela e outros homens saíram com lamparina procurando, mas não encontraram. Estavam preparando para avisar a polícia quando ela apareceu. Minha avó contou tudo o que tinha acontecido, mostrou as roupas chamuscadas pelo calor do fogo e os arranhões nos joelhos e cotovelos de quando se jogou dentro da capela. E todo mundo acreditou porque conheciam outras pessoas que já tinham passado por coisas parecidas. O padre da cidade foi até a fazenda benzê-la e deu para ela um terço abençoado e disse para ela nunca mais andar sozinha em noite de quinta para sexta-feira, que a mula sem cabeça procurava principalmente mulheres jovens porque tinha ciúme e inveja de quem era pura e inocente. Passaram-se 12 anos e minha avó já era casada com meu avô e moravam numa casa dentro da mesma fazenda. Ela tinha tido 3 filhos e levava a vida normal. Nunca mais tinha saído sozinha em noite de quinta-feira e nunca mais tinha visto a mula de perto. Mas continuava ouvindo histórias de outras pessoas que viam e continuava acreditando completamente. A segunda vez que ela viu a mula foi de longe numa noite de 1959. Ela estava na janela da casa colocando o filho mais novo para dormir
quando viu lá longe, atravessando o pasto iluminado pela lua cheia, uma égua preta enorme sem cabeça galopando e soltando fogo pelo pescoço. A criatura atravessou o pasto em linha reta e entrou na mata do outro lado, sumindo na escuridão. Ela chamou o marido para ver, mas quando ele chegou na janela, a mula já tinha sumido. Ele acreditou porque conhecia a história e sabia que minha avó não mentia. E a partir daquele dia, eles sempre trancavam todas as portas e janelas toda quinta à noite e não deixavam as crianças saírem de casa por nada. A terceira vez que minha avó viu a mula foi a mais importante, porque foi nessa noite que ela descobriu o segredo. Descobriu quem era a mulher amaldiçoada que se transformava naquela criatura. E aconteceu num jeito muito estranho e assustador. Era uma quinta-feira de março de 1963. Minha avó estava com 32 anos e tinha acabado de ter o quarto filho. Ela estava em casa sozinha com as crianças, porque meu avô tinha viajado para outra cidade resolver negócios e ia voltar só no sábado. Lá para as 8 da noite, bateram na porta da casa. Minha avó foi ver quem era e encontrou uma mulher que ela conhecia de vista. Era a Dona Amélia, uma senhora de uns 45 anos que morava sozinha numa casa pequena no outro lado da fazenda. Ela era muito quieta e reservada, quase não conversava com ninguém e tinha fama de ser meio estranha. A Dona Amélia estava pálida e suada e pediu para entrar dizendo que não estava se sentindo bem. Minha avó deixou ela entrar e ofereceu água e um lugar para sentar. Mas a mulher estava muito agitada e nervosa, olhando pela janela o tempo todo, como se estivesse esperando ou com medo de alguma coisa. Minha avó perguntou o que estava acontecendo e a Dona Amélia começou a chorar e disse que precisava contar um segredo para alguém antes que fosse tarde demais, que não aguentava mais carregar aquele peso sozinha e que ia enlouquecer se não falasse. E então, ela contou que há 20 anos atrás, quando tinha 25 anos, ela tinha se apaixonado pelo padre jovem que tinha chegado na paróquia da cidade. O padre também se apaixonou por ela e eles começaram um relacionamento secreto que durou quase um ano, até ser descoberto por outra pessoa. Quando o bispo soube do escândalo, mandou o padre embora para outra região e obrigou a Dona Amélia a se confessar publicamente na igreja, na frente de todo mundo. Ela teve que ajoelhar no altar e pedir perdão pelo pecado que tinha cometido. E o bispo a amaldiçoou, dizendo que toda quinta-feira à noite, pelo resto da vida dela, ela se transformaria numa besta sem cabeça e teria que galopar pelas estradas carregando o peso do seu pecado. A maldição começou na quinta-feira seguinte, e desde então, toda semana, quando chegava a noite de quinta para sexta-feira, ela sentia o corpo começar a doer e queimar. Os ossos se rearranjavam, a pele ficava dura como couro, ela caía de quatro no chão e se transformava na mula sem cabeça, e então perdia completamente o controle e saía galopando pelas estradas durante toda a noite até o sol nascer. Quando voltava a ser humana na manhã de sexta-feira, não lembrava direito do que tinha feito durante a noite, mas acordava sempre longe de casa, com o corpo todo machucado e com gosto de fumaça e sangue na boca. E com o tempo, foi ficando cada vez mais fraca e mais doente, porque a transformação estava matando ela aos poucos. Minha avó ouviu tudo aquilo em choque, sem acreditar no que estava ouvindo, e perguntou por que a Dona Amélia estava contando isso agora. E a mulher disse que sentia que ia ser a última transformação, porque o corpo não aguentava mais e que ia morrer naquela noite, e queria que alguém soubesse a verdade. Minha avó tentou acalmar ela e disse que ia chamar ajuda, que ia buscar o padre novo para vir benzer ela e quebrar a maldição. Mas nesse momento, a Dona Amélia começou a gritar de dor e cair no chão se contorcendo, e minha avó viu com os próprios olhos a transformação começar.
O corpo da mulher começou a crescer e se deformar. A pele ficou preta e dura. As mãos e pés viraram cascos. A coluna se arqueou e ela ficou de quatro. E então a cabeça dela simplesmente desapareceu num movimento impossível, como se tivesse sido arrancada por força invisível. E do pescoço começou a sair fogo e fumaça. Minha avó pegou as 4 crianças e se trancou no quarto rezando, enquanto ouvia a criatura relinchando e batendo os cascos no chão da sala, destruindo tudo, até que a mula conseguiu arrebentar a porta da frente e saiu galopando pela noite. Minha avó ficou acordada a noite inteira com as crianças rezando e esperando o dia clarear. Quando o sol nasceu, ela saiu de casa e viu a destruição que a mula tinha causado na sala. Móveis quebrados, marcas de casco queimado no chão de madeira, a porta da frente arrancada. Ela foi até a casa da Dona Amélia ver se ela tinha voltado e encontrou a casa vazia e a porta aberta. Procurou ela o dia inteiro com a ajuda de outras pessoas da fazenda, mas não encontrou nada. 3 dias depois, uns fazendeiros acharam o corpo da Dona Amélia no meio da mata, a uns 5 quilômetros dali. Ela estava morta e tinha marcas estranhas no corpo todo, como se tivesse sido pisoteada e queimada. O médico que examinou o corpo disse que ela tinha morrido de parada cardíaca, mas não conseguia explicar as marcas. Minha avó nunca contou para ninguém, além da família, o que tinha visto e o que a Dona Amélia tinha confessado naquela noite, porque sabia que as pessoas iam achar que ela estava louca, mas ela jurava até morrer que tinha visto a transformação com os próprios olhos e que a mula sem cabeça não era só lenda, era maldição real. Depois da morte da Dona Amélia, nunca mais ninguém na região viu a mula sem cabeça. A maldição tinha terminado com a morte dela. Mas minha avó sempre dizia que existiam outras mulheres amaldiçoadas em outras regiões do Brasil e que a mula ainda galopava pelas estradas de terra nas noites de quinta para sexta-feira, procurando almas pecadoras. Ela morreu em 2007, com 76 anos. E eu sempre me lembro dela contando essa história, com os olhos arregalados e a voz tremendo. E ela sempre terminava dizendo pra gente nunca duvidar das lendas antigas, porque elas eram baseadas em coisas que realmente aconteceram e que existem forças nesse mundo que a gente não entende e não controla. Se sua avó ou avô te contava histórias de terror do folclore brasileiro e você quer que eu conte aqui no canal, manda sua história. As histórias dos nossos avós merecem ser preservadas e contadas. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Assombrosos.